Hello! Como vocês estão? Estamos de volta para mais um estudo de mercado com a Ari. E aí, gente? Cara, eu vou te contar, o mercado hoje foi uma mãe. Ninguém que acompanhou ontem pode estar chorando os cotovelos aí, viu? Vamos falar um pouquinho sobre os trades que aconteceram hoje. Mas eu queria deixar um adendo aqui para vocês, né? Olha como que fechamos o dia de hoje. Fechamos com um perfeito doji. Eu não posso chamar esse doji aqui de Candle Clinton, que eu já falei que tem vídeo no nosso Telegram de Candle Clinton e tem aqui no canal também. Porque o Candle Clinton, o ideal mesmo, era como se ele tivesse, tipo, a abertura e o fechamento aqui mais próximo da mínima para ativar uma compra aqui. Entendeu? Ele fechou bem no meio, o que significa justamente o embate perfeito de forças, né? Quando o comprador tem a mesma força que o vendedor e eles ficam lá brigando. Para onde romper, teoricamente, seria a força maior do movimento. Outra coisa que a gente também não pode descartar é que isso aqui a gente vai mostrar ali no layout principal, que é a região de defesa do médio do comprador que falamos. Aqui tinha uma linha também de boss do diário. Então, assim, não tinha visto isso. Não vou falar de SMC, mas eu vou falar de conteúdo de vida, né? O que a gente vê? Normalmente, é porque eu vi que hoje é dia 15, tá? Isso aí eu tenho que fazer analogia aí ao um dos meus mentores, né? Vocês conhecem o Stormer. Então, assim, a gente vê aqui a queda, né? Que aconteceu na primeira metade inteira do mês, né? Ele costuma falar que normalmente no dia 15 pode ter aí um repique, né? Ou aquilo que a gente chama de volta em V. E é justamente na metade do mês que é marcado e coincidentemente, hoje é dia 15. Será que o Brasil falando que agora é bom moço, isso aí vai ativar um poder de compra sobrenatural aí pra cima? Não sei. Mas isso aqui, com certeza, deixa a gente bem com uma pulga atrás da orelha de será que agora o tempo de queda caiu? O que sabemos é, de fato, isso é uma verdade, tá? Já acionou um trade de 84 minutos e do 17 minutos, que é aquilo que a gente comentou no nosso vídeo de ontem. Desculpa, parece que fugiram as palavras. E agora, então, no 84 realmente está firmando. Se romper o diário, ele tem essa expectativa para voltar até metade do movimento, pelo menos, tá? Não sei se é isso que vai acontecer ou não. A gente tem que sempre tentar trazer os 50% mais um a nosso favor. Uma coisa que a gente tinha comentado com vocês é que a gente queria fazer uma compra simultaneamente quando tocasse uma região do índice futuro. E foi muito sacanagem. Que faltou 300 pontos para bater o nosso ponto e ele repicar. O Ibovespa já estava, mas o índice futuro não estava. E a gente queria muito que tivesse tocado lá. Talvez a gente consiga esse efeito aí das 9 até as 10 de amanhã, porque aí o Bovespa não vai ter aberto. Toca no nosso ponto. Nossa, você pediu muito, né? Toca no nosso ponto e a gente compra. Vou explicar para vocês para lá. Agora vamos já direto aqui ao que a gente tinha comentado no dia de ontem. Aqui, região de defesa do médio do comprador. Qualquer pessoa que estiver comprando nessa região aqui, o stop mais plausível é abaixo desse fundo, mas tem gente que vai tentar entrar pelo 84 minutos, que foi onde deu o nosso trade também, bem aqui nesse rompimento, e também pelo próprio 17, e pelo 17, tanto o 84, a gente fez a última mitigação do order block, né? Quem sabe as três formas aí de mitigar no order block? É no toque, é no 50% e é no spring, que é quando ele fecha abaixo, ele fecha acima, e crawl. Crawl ficou ruim, né? E pau na compra. E aqui, inclusive, realmente, ele fez até um leve sweep. E a nossa divergência aqui, ó, do próprio 17 minutos, divergência perfeita. Quem não entende por que é 17 minutos é porque a gente divide os tempos gráficos por 5, tá? De Alexander Elder. Então, isso aqui é uma divergência perfeita com um provável reteste dessa região aqui. Então, tá no caminho do trade, beleza? Quem está nesse trade, nesse swing trade. Regiões para quem quer trabalhar ainda day trade de amanhã. Nada mudou, tá, gente? Continuamos em tendência de baixa de 2 horas para baixo. Então, assim, day trade é 2 horas para baixo. Então, 60 minutos para baixo, 5 minutos para baixo. Cada repique que a gente tem que considerar é um possível reteste da mínima. Então, se voltar aqui para essa região, e inclusive tem uma linha de boss do diário que ela estava aqui, ela veio para cá, agora ela se tornou uma resistência. Era suporte, virou resistência quando ela se movimentou. Então, essa primeira região de 136,050 até 136,450 é região de venda. Depois, 137,840 até 138,200. Depois, 139 até 139,370. E essas regiões tudo para cima eu falei ontem também. 139,950 até 140,230, tá? Perderam essa região, a gente vem para essa região de baixo aqui, onde eu falei para vocês que eu gostaria muito que acontecesse uma manipulação desse fundo, dessa mínima aqui, em cima desse doji. Melhor dos cenários. É a melhor região para comprar? Não é a melhor região para comprar, porque a gente sempre prefere comprar próximo de pós-order blocks, ou regiões de interesse próximos da nossa linha de boss, porque a gente descobriu
que a linha de Boss é o que traz aquele 1% a mais, daquele 50 mais 1% do total da operação. Aquilo que vai melhorar o seu nível de assertividade. Porque a gente sabe que o SMC, ele sempre tem um payoff maravilhoso. Quando a gente acerta, a gente leva muito. Quando a gente perde pouco, só que perde bastante vezes, né? É pouquinho, bastante vezes. E às vezes o emocional da maioria das pessoas não é atraído para isso. Por isso que a gente encontrou essa forma da linha de Boss ser uma confluência a mais que melhora o nosso nível de assertividade. Então, se for para tentar mesmo vender minha casa, minha vida, para botar aqui, realmente eu acho só em região de 131.140 até 131.592. Beleza? Vamos agora pro índice futuro e eu vou... Esse eu fiquei triste. Fiquei triste. Faltou essa merrequinha aqui, ó. Linha de Boss do diário. E aí, olha que lindo teria sido. Se é do diário, né, a gente desce pro nosso intermediário, que é 114 minutos. RSI abaixo de 30, possível fundo. Depois a gente desce pro 25 minutos, né, divide por 5. Divergência linda e maravilhosa aqui, ó. Pá, pá. Acionado bem no rompimento deste candle. E quem tomou essa operação está andando aí. Já bateu quase 1.000 pontos, né? E é isso. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos torcer pra ele vir até aqui, cair 1.400 pontos das 9 às 10. Será? Eu só sei que hoje a gente fez uma venda linda, viu? Uma venda lindinha, pra quem quis saber, e eu até comentei. Eu já pintei agora a nossa mesma região que ontem, essa região aqui, eu tinha pintado de amarelo. Verifica no vídeo lá de trás. E foi justamente o toque aqui do ponto. Ele tocou essa máxima aqui, era uma linha de Boss dos 5 minutos. Não façam em casa, tá? Não façam em casa. Mas como eu já estava com o meu RSI acima de 70, é uma tendência muito forte de baixa, certo? Então, na regra do RSI, tem vídeo do RSI aí no canal. Confere lá, por favor. Na regra do RSI, quando é uma tendência muito clara de baixa, se ele sobe para cima de 70, pode significar um topo de 60 minutos. E foi aqui que eu vi. Foi aqui que eu vi. Então, eu fui por 1 minuto para ver se eu tinha alguma divergência. E eu falei, que sacana, eu não tenho nenhuma divergência. O que eu fiz? Não façam isso em casa. Talvez esse vídeo até a gente deve retirar aí, depois de todo mundo assistir hoje, tá? Porque isso aqui eu tenho até medo da galera que vai olhar. Então, você viu que eu tava no 1 minuto. 1 minuto e 60 segundos, né? Divide para 5, vai pro 12. O que eu fiz? E eu tava com uma galera na sala, até postei no meu Instagram, vai lá conferir a galera que pegou mais de 1.000 pontos. Então, ó, eu já estava aqui, vim para esse ponto. Quando eu voltei aqui, toquei na linha de Boss. Caí, voltei para cima, ó. Vou dar um zoom. Voltei para cima. Uma mega, hiper divergência no 12 segundos. O que eu fiz? Cara, não vou entrar no 12 segundos, né? Seria muita loucura da minha pessoa. Então, o que eu fiz? Entrei no rompimento de 1 minuto. E foi aqui. Eu até comentei na sala que eu tava dizendo, ó, quem quiser vende aí. Foi uma operação de 150 pontos de stop para um ganho aí, se for até a mínima aqui, de 1.750. E aí, é um payoff bom ou não? Por isso que eu falei que o mercado foi uma mãe. Ele triscou nosso POI, fez o nosso RSI, fez a nossa divergência. É só isso que a gente pede. Só que, lógico, não é sempre que isso acontece. Por isso que a gente trabalha trocentos ativos com vocês. Por isso que a gente não se apega a um ativo e é você, índice, eu e você até a morte. Não, vamos trabalhar o ouro, vamos trabalhar o dólar, vamos trabalhar o Bitcoin, vamos trabalhar o que tiver por aí. Porque uma hora vai dar o nosso operacional. E aí, quando der o nosso operacional, a gente se sente confiante para operar em qualquer tempo gráfico. Porque o preço vai fazer a mesma coisa, não importa se é no 12 segundos ou se é no mensal. O ativo sempre trabalha da mesma forma. Que fique claro que eu não tô falando pra vocês trabalharem em 12 segundos, pelo amor de Deus, é loucura, tá? Porque é só quem realmente tem muito tempo de tela. Mas eu tô dando um cheiro pra vocês de como que é a nossa mentoria. Aproveita aí, entra na mentoria. Você tem os 7 dias de conteúdo, de todo o nosso conteúdo pra você olhar tudo que você quiser. E se você não gostar, o que você faz? Pede o estorno. E tá tudo lá. Entregue na primeira semana, a gente entrega tudo pra falar assim, ó, aqui a gente vai separar o joio do trigo. Quem gostar da gente vai ficar, quem não gostar vai falar tchau, vocês são doidos. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? E aqui não tocou, infelizmente, o nosso ponto, mas se tocar amanhã, estaremos com olhos de águia. Ah, tá, não falei aqui, né? Agora, o que eu fiz aqui, tá? Isso aqui até ia deixar pra gente operar, mas eu não tô muito afim, não. Eu vou esperar ele vir nessa próxima região mesmo. O que era amarelo de ontem, agora virou, então, de fato, vermelho, porque perdeu o fundo, fechou abaixo. 137.520 até 137.870. Depois, 138.570 até 138.875. As linhas pretas são linhas de Boss, tá? Dos tempos gráficos de 60 minutos, que eu gosto de trabalhar. 139.870 até 140.595. Depois,
2, 142,065 até 142,420. E depois, deixa eu acertar daqui, porque eu tenho toque. 143 até 143,415. Isso aqui não mudou nada, tá? Então, assim, o mercado tá facilitando até pra eu gravar o vídeo. E região de compra, né? Tocou aqui, se tiver divergência, nós estaremos comprando. Se vier o nosso POI, era bem mais interessante, quem sabe, né? 134,855 até 132,780. É uma puta mega região. Não é pra sair comprando aqui, não. É quando der os nossos gatilhos aí sim. Quem quiser filtrar uma região aqui, foi o que eu falei ontem, 134,400 até 133,450. Tá autorizado a filtrar. Agora vamos pro dólar. Doleta fez também exatamente... Cara, por favor, confere o vídeo lá de ontem. Eu tô até com medo, eu tenho esse... até agradecendo, Deus, obrigado por ter feito exatamente o que eu pedi. Foi até engraçado. O que a gente tinha comentado ontem aqui? Já atualizei a máxima e a mínima de hoje, tá? Isso aí prontinho para trabalhar pelo menos um spring na mínima ou uma manipulação spring embaixo. Inclusive aqui, já deixei assinalado onde é uma linha de boss que a gente tem, que se fizer o spring nessa mínima aqui, que seria muito interessante que ele viesse tocar para fazer a nossa manipulação, tá? O que ele fez aqui? Eu vou botar nos 60 minutos para ficar mais claro. A gente tinha essa linha de tendência de baixa, até comentei no grupo. Pessoal, ai, por que você marcou a linha de tendência de alta? Eu, quando geralmente chega lá, é o que eu compro. Eu falo assim, pois é, mas a gente do nosso operacional, quem trabalha SMC, espera o quê? Espera a captura de liquidez, que aconteceu aqui, para depois procurar pela compra. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Então ele veio já estopar quem estava comprando na linha para dar, inclusive o toque que tinha uma região, uma linha de bola 60 minutos que eu acho que eu botei no vídeo de ontem, antes de ontem, não lembro. E aí deu a compra aqui para tentar voltar até a máxima. Inclusive eu postei quando tava aqui, eu falei, nossa, agora a expectativa é voltar para máxima. Então assim, foi bem bacana o mercado hoje. Bem bacana mesmo. Demos sorte. Porque é isso, né? É um pouco de técnica e muita sorte. Não interessa falar que... Não interessa, não. Não adianta falar que não é sorte, tá? Isso aqui é liquidez que eu quero que busque amanhã. Até porque se a gente for olhar para 60 minutos, essa meiuca aqui, cara, não tô afim de trabalhar. As regiões se mantêm, tá? Para compra 5.526,50 até 5.507. Lembrando que se vier aqui no toque dessa região de 5.551... eu vou analisar se ele tiver o RSI e a divergência é uma região que interessa, porque ele vai capturar essa liquidez aqui, ó. Ele vai capturar essa liquidez, essa. Tem muito stop aqui abaixo acreditando que vem para cima, tá? Então eu quero essa captura de liquidez antes de poder fazer qualquer coisa. E primeiro ponto de venda para mim, ou nessa máxima, que é muito arriscado, prefiro ficar de fora, ou aí a gente vem olhar aqui as nossas regiões já marcadas de ontem. 5.667 até 5.673, primeira região. 5.682 até 5.687 com 50, segunda região. Lembrando que 5.703 é uma linha de boss do diário, então aqui provavelmente quem está nas posições compradas aí do dólar, né? Compradas aí no dólar, né? Vai precisar pensar na desmontagem de boa parte de posição aqui, beleza? Tá, essas linhas. Ah, tá, são tudo linha de boss. Vou botar tirado aqui. Ficar menos poluído o gráfico, né? Já fico doido olhando isso aqui. Beleza, agora vamos falar dos mercados lá de fora. Bitcoin deu um deu um tradeaço, né? Falamos sobre essa região ontem do 4 horas. O que a gente faz? Desce pelo 5, né? Já cai numa hora RSI, super aqui, abaixo de 30, vem por 12 minutos dentro do POI, vem pra cá, isso aqui é divergência oculta. Quem não sabe o que é divergência oculta, vai no vídeo do Clinton de MACD, que lá ele explica melhor do que qualquer professor que eu já vi, sem brincadeira. E aqui a nossa operação acabou pagando 2,65 de alvo. Ele ainda voltou aqui, inclusive, pode até imaginar que isso aqui pode ser, sim, a manipulação, né? Então isso aqui seria a minha referência, a minha manipulação e a minha defesa do médio do play, para quem acreditar. Mas depois que a gente já trabalha e já deu o alvo da região, eu não gosto de trabalhar mais, tá? Então, esse segundo trade, não faço. E olha como funciona aqui, ó. Região que era antes uma resistência, um suporte para nós, se ultrapassa ela, agora ela se torna
justamente uma troca de polaridade, né? Ouro, nada a se fazer, tá morto. Euro-dólar tá dando o nosso alvo aí, quase já pagou uma vez o risco, ó, pagou uma vez e meio o risco, nosso alvo ainda tá pra cá. Continuamos no trade, nada pra se fazer. Isso aqui, cara, eu não tinha visto esse movimento aqui, não tinha visto. Mas beleza. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Rompemos aqui, então validou a minha perna, certo? Validou essa pernada inteira aqui. Então agora, chegando nessa região aqui, eu já tô mais afim de comprar, tá bom? Antes era amarelo, agora já é verde. Então aqui entre 6.215 até 6.200 praticamente é a nossa primeira região que eu vou buscar compra. Lembrando que 6.208 é uma linha de boss. Depois disso, se passado, 6161 até 6132. Beleza? E o DXY caminhando para essa região aqui. Caminhando para essa região aqui. Só vamos pensar em venda a partir daqui. E acho que é isso, né? Bacana? É isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu vejo vocês amanhã.